Olá, meus amigos, um bom dia para vocês, um excelente domingo. Estou aqui de volta mais uma vez. Nesse vídeo aqui, hoje, domingo, dia 14 de setembro de 2025, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, que eu tenho certeza que alguns vai deixar vocês assim mais confortável, porque fala sobre Lei Magnitsky, a própria Globo falando as consequências, o que pode acontecer. Vou soltar também aqui um desabafo da Michelle Bolsonaro. Você vai ver um trecho do momento em que eles carregam o caixão do Charles Kirk. E nós vamos ver também manifestações, ora veja, na Coreia do Sul, na terra dos meninos pequenos. Até lá, gente, Coreia do Sul, lembrando a você, não é Coreia do Norte. Lá não vive o regime de ditadura não, tá? Mas é lá do outro lado do planeta. Os jovens lá, né, os coreanos do Sul, o sul-coreano, né, fazendo manifestação pró-Charles Kirk e repudiando o assassino. Gente, isso e mais algumas coisas eu vou mostrar para vocês aqui, como a fala, mais uma vez eu vou mostrar o vídeo aqui do desembargador Sebastião Coelho, soltando o verbo lá em Brasília, na sexta-feira, dia 12, tá bom? E vou começar aqui, mostrando para vocês, dizendo que nenhuma notícia triste me alegra, tá? Mas quando é corretivo, até Deus também faz correção. Porque Deus é amor, mas acima de tudo, Deus é justiça. Ora. Imagina um Deus todo amoroso, mas não é justo. Não dá, né? Pois é, mas Deus acima de tudo é justo. Então quando se é para fazer justiça, sim, a gente tem que se alegrar, tá certo? Não com a desgraça do que recebeu o veredito, mas pelo fato de pelo menos, estar se fazendo justiça. Olha essa matéria aqui. Mais um esquerdista é demitido por publicações insanas contra Charles Kirk. Gente, mais um, né? Porque ontem teve um médico que foi demitido, tem aquele cara do teatro lá, aquele professor que teve que... foi cancelado, inclusive ele já fez o terceiro vídeo, tá nem aí, dizendo, não, a universidade tá certa de cancelar mesmo e tal. Inclusive ele fez uma retratação, não sei se foi a pedido de alguém, eu tô me retratando, mas o tempo inteiro repetindo que o cara morreu, que ele tava feliz. É ordinário, é filho das trevas. E quem apoia essa gente, que segue essa gente, é tão ruim quanto. Bom, vamos lá, olha. O Teatro Municipal de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, dia 12, o afastamento de um funcionário terceirizado após a repercussão de postagens ofensivas relacionadas à morte do comentarista conservador norte-americano Charlie Kirk, assassinado a tiros na última quarta-feira, dia 10, durante um evento na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos. A matéria segue, mas eu não preciso, já passei para vocês o principal. Vou soltar aqui agora os vídeos que eu falei para vocês, porque eu achei de extrema importância mostrar alguns vídeos para vocês. Olha isso aqui, ó. O bicho vai pegar. Estados Unidos se revolta contra fala de Flávio Dino. Vamos ver essa matéria aí. Dá uma olhadinha aí. Tem mais repercussão vinda dos Estados Unidos e agora essa repercussão que eu vou te contar é sobre a fala do ministro Flávio Dino durante o julgamento de Jair Bolsonaro. Ontem ele fez uma menção a Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado a tiros nesta semana. Na sessão de ontem, Dino disse que o caso mostra que a anistia não traz paz, citando que o presidente americano Donald Trump havia anistiou 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio e que isso não resolveu para pacificar o país. Pois bem, esse trecho da fala do Dino durante o julgamento, citando o Kirk, foi recortado, traduzido para o inglês e enviado para autoridades do Departamento de Estado americano, governo Trump. A declaração pegou mal, irritou membros do governo dos Estados Unidos. Ao assistir ao vídeo, uma dessas autoridades do Departamento de Estado viu essa fala de Flávio Dino e, segundo eu apurei, disse: He's crazy, ou seja, ele é louco. Eles estão à vontade, eles estão todos serelepinhos, mas se você for buscar, eu sempre repito isso aqui, se você for buscar histórias dos grandes ditadores, das pessoas maus que fizeram maldade pelo mundo afora, é sempre a mesma coisa, eles falam manso. Às vezes a gente confunde, pega uma pessoa que fala áspero, né, fala alto, como o Bolsonaro, por exemplo,
E é um cara do bem. Ele só fala assim, todo doidão, né? Tem até um pouco do meu jeito, né? Porque eu também, às vezes, eu falo alto, falo esbravejando, mas são pessoas boas, pessoas do bem, não quer o mal de ninguém. Diferentemente de pessoas que se julgam de paz, igual o Barroso, né? Fala mansinho, não. E esses caras estão à vontade, eles falam tudo mansinho lá, mas não se enganem. Mansidão também mata. Uma ação de um ministro desse, ainda que fale todo mansinho, ela pesa muito mais do que um bocudo que fala palavrão, que fala alto, fala todo, né? Vocês estão entendendo a situação? Pois é. Flávio Dino fala, porque todo fazendo gesto, né? Ela aqui está falando essa matéria aqui, que o Flávio Dino disse que a anistia não resolveu o problema lá nos Estados Unidos, porque teve aquela situação que antecedeu ao nosso 8 de janeiro, né? Foi um ano antes, se eu não me engano, e eles deram a anistia para aquelas pessoas, o Trump deu a anistia. E ontem um infame de esquerda, comunista, que faz parte do conluio desses camaradas aqui, né? Matou o rapaz. Ao invés dele falar mal do cara, falar até de violência, aonde vai chegar essa violência e tal, mas não, falou que a anistia não resolveu, tá aí a violência. Esse cara tem o que na cabeça, gente? Mas eles estão tudo à vontade, todo serelepinho. O outro, vou soltar um trecho aqui do vídeo dele, falando, o cara começou falando sério. Vossa Excelência, me desculpe, vou até falar um negócio aqui e tal, mais ou menos assim, né? Vocês vão ver aqui. Cheguei atrasado no meu jogo, porque ele não falou o nome, né? Mas porque o Fux se demorou para dar o voto dele, falou, ele falando, reclamando porque o Fux demorou e atrasou ele. Isso aqui é o trabalho dele. Eu pago o salário desse cara, você ajuda a pagar, todos nós com os nossos impostos, ajudamos a pagar o salário dele, ele estava a serviço. Eles estão tão à vontade que eles esquecem disso. Eu cheguei atrasado para ir para o meu lazer, para o meu jogo, eu já estava 2-0, zombando. Em plena... Gente, os caras brincando, contando piada um com o outro, todos serelepinhos, os 5. Todos serelepinhos, mas estão à vontade. Tá mandando e desmandando. Todos serelepinhos. Gente, eles estavam ali no julgamento de seres humanos, de pessoas que não fizeram nada, e não sou eu que digo, vou repetir sempre isso aqui. São próprios advogados, pessoas que às vezes nem gostam desses réus, já falaram, não vi prova, não tem prova, por que vocês estão condenando o cara? E os caras rindo ao citar a condenação desses réus. Inclusive, o Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, e os caras brincando com um senhor de 70 anos. Como diz assim, acabou, vai pra cadeia, vai morrer lá, desgraça. Só faltaram falar isso. Rindo, brincando no momento tão... Era para estar sério, sereno. Então você vê que na atitude deles, na ação deles ali, eles estão ali com ar de vingança, de ódio, embora não deixe transparecer. Mas eu fecho os olhos e fico imaginando essa turma, depois quando sai dali, por trás dos bastidores, porque até isso eles proíbem todo mundo de não grava aqui, não entra, nem celular não entra. É bem próprio de um regime mesmo, ditatorial. Por isso que você não vaza nada. Né? Não tem gravação dos... Mas eles brincam. Se eles brincam aqui na frente da câmera, imagina lá atrás. E aí, amigo, aí, companheiro, vencemos, derrotamos o bolsonarismo. Bolsonaro vai pra cadeia. 27 anos, é isso aí. Eu fecho os olhos e fico imaginando isso. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele falou. Com Vossa Excelência, a maldade que me fizeram ontem. De fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0. Para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu
fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. Isso, e a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Como é que diz o ditado? Quem ri por último, ri melhor. Quem ri por último, ri melhor, meus amigos. E eu falo isso não é porque eu defendo o Bolsonaro, não é porque eu sou de direita. É porque injustiça eu acho que não é bom para ninguém. Você fazer rir da desgraça dos outros também não é correto. Tá? Principalmente para juízes, ministros de uma Suprema Corte. Traz descrédito, só traz mais desgraça, mais ódio nas pessoas. Depois vem falar de apaziguar, falar que o bolsonarismo trouxe ódio, trouxe divisão. Será que foi mesmo? Quem é que faz parte daquele grupo que acusa os outros do que você é, do que você faz? Quem é que faz parte? Pois é. São os republicanos bolsonaristas ou são os democratas comunistas? Tá bom. Mais um vídeo aqui. A própria Globo falando. Vamos ver aqui. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Muito bem, é isso aí. É questão de tempo, nós vamos ver que esse jogo vai virar. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Agora aqui, gente, o momento do enterro, um pedacinho só do enterro lá do Charles Kirk, um momento muito triste. Eu gostaria de dividir um pouco aqui com vocês, vamos lá. Triste, né? E aí você pode estar perguntando, poxa, Josemir, por que você está colocando esse vídeo aí? É para ver se entra na cabeça de algumas pessoas, né? Para comover mesmo. Um momento triste. A esposa dele disse que se eles acham que ela vai desistir da luta do esposo dela, eles estão muito enganados. E já saiu matéria aí dizendo para ela se cuidar, porque o alvo agora vai ser ela. Porque ela falou essas palavras. Eles não estão de brincadeira. O diabo não brinca de ser mal. Uma vez na igreja eu lembro que o pastor estava falando, vocês não brinquem de ser crente, porque o diabo não brinca de ser mal. O diabo não brinca de ser diabo. Muito bem. Na sexta-feira, em Brasília, o doutor Sebastião Coelho reuniu o povo, né, mais uma vez, e entoou lá algumas palavras de ordem, de pedindo anistia. O doutor Sebastião, um grande guerreiro, né, que está nessa luta aí. E eu peguei esse vídeo aqui, vou mostrar aqui um trecho para vocês, tá bom? No momento em que o doutor Sebastião Coelho estava lá em Brasília pedindo anistia e dando uma palavra de ordem para o povo. Mas tinha bastante gente, viu, gente? Vamos lá. Seus amigos são criminosos que estão colocando essa nação no caminho errado. Mas que os dias deles todos no poder estão contados. Eu creio que com a força de todos nós vamos retirá-los daqueles cargos muito em breve. Virá um tempo ainda, meus irmãos, meus amigos, de perseguição. Estejam preparados para a perseguição. Mas aquele que se dispõe a lutar por justiça não pode temer perseguição, não pode temer pela sua própria vida. Grande verdade. É exatamente isso. Eu não vou deixar o vídeo passando, porque tem outras coisas que eu quero passar para vocês. Eu vou soltar o último vídeo aqui, que é da Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro mandou uma mensagem forte e eu quero dividir isso aqui com vocês. Está em andamento o julgamento que o mundo inteiro observa. Ele é uma grande peça teatral com um enredo de perseguição e ilegalidades, lembrando o julgamento de Moscou,
onde opositores eram torturados para confessarem e, desde o início, já estavam condenados. Isso não é democracia. Eleições pouco ou nada transparentes, liberdades e direitos sequestrados, inocentes perseguidos. Isso é ditadura. Mas nós confiamos em Deus. Ele transformará essa dor em vitória. Todos que zombam do povo, defendem ditadores e terroristas, roubam dinheiro público e atacam Israel, serão derrotados. E os juízes injustos também serão. Eu conheço meu marido, o meu galego dos olhos azuis. Ele daria tudo para estar aí com vocês, recebendo esse carinho. Hoje está humilhado e preso porque enfrentou o sistema por amor ao povo. Querem destruí-lo para poder gritar novamente: nós acabamos com o bolsonarismo. Não conseguirão. Durante muitos anos, o meu marido foi uma voz solitária ecoando no deserto e que ninguém queria escutar. Mas Deus o levantou para ser o farol da nossa nação. Há 7 anos tentaram matá-lo, mas Deus o preservou, porque o Altíssimo ainda tem um propósito para ele e para o nosso amado Brasil. Por isso, não desistiremos nunca. Permaneçam firmes nessa luta. Jamais desistam, por mais dura que seja a batalha. E orem sempre por nós, pela nossa família e pelo futuro do nosso país. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Ele abençoe as nossas famílias, que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe o nosso amado Brasil. É, gente, forte, né? Forte mesmo. Eu vou terminar o vídeo aqui e assim que eu terminar eu vou deixar passando aí o vídeo que eu prometi, eu tinha até esquecido de falar, mas lembrei agora, o vídeo da Coreia do Sul, os sul-coreanos fazendo menção, né? Saíram em defesa do Charles Kirk e repugnando ali a atitude daqueles assassinos cruéis que tiraram a vida desse jovem defensor da paz, um homem de bem, um homem de família, que deixou 2 filhinhas e um esposo. Eu vou ficar por aqui, um ótimo domingo a todos, para você que assistiu, muito obrigado. Quero mais uma vez aí agradecer a você que está contribuindo com o canal. Se você não gosta de passar aí o Pix com esse negócio de QR Code, né, gente? É só pedir aí que eu passo uma outra chave Pix para você fazer, ou até o número da conta para você fazer o depósito. É que hoje ninguém vai mais em banco fazer depósito. Normalmente é tudo em casa pelo celular, né? Por isso que a gente cita mais o Pix, tá bom? Um excelente domingo para você. Tenha fé, acredite em Deus acima de tudo, que nós vamos sair dessa, tá? Pelo menos em meio a tanta trovoada, a gente está vendo uma luz no céu que está se abrindo, né? Aliás, uma não, tem várias luzes, né? Tem a anistia, tem os Estados Unidos, mas a gente tem que acreditar mesmo, confiar em Deus, porque Deus, quando quer, até mesmo eles podem recuar. A gente pode achar difícil, impossível, mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. Mas a gente pode ter certeza que Deus não vai deixar a gente perder essa batalha. Um abraço, um ótimo domingo, até a próxima.